Então, é Onde um marketing vive. muito fundamentado em dados. Porque senão fica achismo. Vira achismo. E o marketing é uma ciência social onde você está pautado em dados. Quem é o teu consumidor, quais são as dores dele, o que ele precisa. Então, eu diria que cada vez mais há menos espaço. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu e o Gederson estamos recebendo a Jurema Aguiar de Araújo. Seja bem-vinda, Jurema. Obrigada, rapazes. Muito bom estar aqui. Jurema foi executiva de marketing e vendas em empresas como Castrol, Avon, Ipera e Bung. Eu passei pela Castrol também, né? Faz parte do grupo BP. Então, mas a gente não foi contemporâneo. Não. A gente não trabalhou juntos. Mesma empresa, diferente. Uma pena. Então, e hoje ela se dedica, deixou o mundo corporativo, né? E é estrategista de marketing e conselheira de algumas empresas. Então a gente vai bater papo sobre esses assuntos. Muito bem. Bora, você falou que tinha pergunta já Eu já para tenho ela, perguntas, então né? bora. Jurema, estamos aqui e estamos na frente de uma marqueteira, posso chamar assim? Você se ofende com essa nomenclatura? De Você é uma executiva, uma eu profissional de marketing. Eu sou uma marketing. entusiasta de marketing e tenho orgulho de ser chamada de marqueteira. De marqueteira? Sim, fica à vontade. Então tá bom. Jurema, assim, traz pra gente o que você mais viu, mais tem visto de mudanças em marketing, né, frente às redes sociais, tecnologias, inteligência artificial, inovação. O que o marketing de 30 anos atrás mudou para o marketing atual? Maravilhosa pergunta, Jed, para dar um contexto, porque quando a gente fala de marketing, acho que é uma das transformações mais importantes, né, carreira que está mudando é o marketing. Só que o marketing, olhando um pouco... eu vou dizer que é RH. Você vai falar que é RH, finanças vai falar que é finanças, tecnologia vai falar que... A área comercial vai dizer que são os comerciais. Que são os comerciais, mas olhando assim numa perspectiva, se a gente olha o marketing como, digamos assim, pensamento mais acadêmico, disciplina, a gente está falando que são 100 anos, né? Os primeiros artigos de marketing eles surgiram ali em 1920, 1950, e as empresas começaram a se organizar, a ter departamentos de marketing de fato, a partir de 1970, isso nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha, são algumas ondas, Jed. Então, assim, teve a primeira onda do marketing, que foi uma onda muito mais focada em produto, em benefícios funcionais, entendendo o processo de compra de uma forma mais racional. Isso foi mais ou menos nos anos 70. Depois você tem lá nos anos 80 um marketing muito mais focado na questão emocional, entendendo as emoções do consumidor e entendendo que o processo de compra não é tão racional assim. Depois, mais próximo dos anos 90, você tem uma fase, que é a terceira onda de marketing que nós chamamos, que ela é muito mais relacionada aos dados e a olhar o ser humano de uma forma mais holística. E aí surgem conceitos como jornada de consumidor, né? CRM, dados, enfim. Depois você tem uma quarta onda, que é realmente a onda da internet, onde realmente a internet começa a acontecer e você tem o advento das mídias sociais e de tudo isso que você comentou. Hoje, nós dizemos que nós estamos entre uma quinta e sexta onda. O que é uma quinta onda? São justamente essas tecnologias emergentes. É a inteligência artificial, é a realidade virtual, é a realidade imersiva, são esses wearables que as pessoas estão usando e são esses dispositivos. Então, essa tecnologia emergente, hoje, depois de 100 anos, a gente pode dizer que o marketing está nessa quinta geração, a caminho da sexta geração, e passando por toda essa transformação. Então, é interessante olhar, delimitar esses espaços, esses movimentos, para entender para onde nós estamos indo. Então, hoje já se fala de quinta para sexta geração, por quê? Porque a tecnologia está aí, emergente no nosso dia a dia, mas o que faremos com ela? Como é que os profissionais de marketing vão utilizar essa tecnologia toda para, no final, trazer melhores experiências e melhor qualidade de vida para as pessoas? É quase uma transição, porque eu gosto de chamar que é a economia da experiência. Então, essa tecnologia toda é uma ferramenta para que você converse melhor com o seu público, para que você entenda melhor as necessidades. Mas ela é uma ferramenta, né? Ela é uma
Porque se a quinta um onda caminho. é a inteligência artificial e os vestíveis e etc., Exato. o que é a sexta? O que está por vir aí? Então, a sexta... Então, essa é uma pergunta de 1 milhão. Essa é uma pergunta de 1 milhão que está por vir, mas nós somos essa geração de transformação, né, Marcelo? O que isso, as tendências, quais são os sinais? Aliás, a gente ouviu isso lá no South by Southwest. Nós somos todos a mesma geração, nós somos a geração T, a geração da transformação. Exato. Então, o que está por vir é aplicar essa tecnologia toda a serviço de uma melhor experiência para as pessoas, melhor experiência na vida das pessoas, melhores conexões, melhor qualidade de vida, melhorar aspectos como sustentabilidade, cuidar melhor do meio ambiente, construir um mundo mais justo. Esse é o esperado, né? Porque esse marketing de produto, que eu acho que é o que mais mudou, né? Porque eu estava ouvindo esses dias um profissional de inteligência artificial e ele estava falando, né, que não é mais sobre o produto. Porque o produto, a gente entra no site da empresa, abre uma rede social, você entende o que aquele produto tem para te oferecer. O que você precisa entender é que vontade esse consumidor tem de consumir o quê? O que ele quer e de que forma, né? Então é mais de entender, acho que isso foi a vida toda, mas hoje mais do que nunca, né? Porque a pessoa quer saber a empresa precisa saber o que o teu consumidor está querendo ou vai querer resolver daqui a algum tempo, ou consumir, né? Assim, tipo... As barreiras de entrada estão cada vez menores, né? Então, o que você falou faz muito sentido. Hoje é muito mais importante a experiência que o teu cliente vai ter com o teu produto. Digamos, como é que ele compra, como é que ele escolhe, como é que ele usa, como ele recomenda para pares. Isso é tudo muito mais importante do que o produto em si. Então, o que se espera é que essa tecnologia permita aos profissionais justamente terem interações melhores e conseguirem mapear melhor o que esse cliente de fato quer. Como é que se cria valor para ele? Então, tem uma questão muito de... Não é usar a tecnologia para qualquer objetivo. Você tem que ter relevância, afinidade, autenticidade, né? Não ser, digamos, invasivo. Então, é saber usar essa tecnologia de uma forma ético, autêntico, saber usar essa tecnologia de forma a prover um serviço melhor. Eu sempre disse para as pessoas que trabalham comigo e trabalhavam comigo, todo produto um dia será um serviço. Se não é ainda, é porque não se descobriu. E, recentemente, eu tenho agregado até mais uma questão que é toda marca será um serviço e será uma plataforma de educação. A educação está caminhando muito junto com toda essa questão de serviço. Então, isso é inevitável. Você trouxe educação agora. Então, para mim, dentro do mundo corporativo, o marketing deve ser uma das posições mais nervosas que tem, porque você tem que estar acompanhando e entendendo a mudança do mundo. Né? E talvez até provocando a mudança no mundo. Com certeza. Né? Então você tem que estar sempre alerta, atento, estudando e vendo coisas novas e benchmark, olhando o que está ao redor do mundo, de tendências e coisas fazendo, e mudança demográfica, e mudança política, e mudança econômica, e mudança de tecnologia, etc. e tal. E você falou de educação. Né? Então, como é que um profissional de marketing se mantém atualizado e atual e relevante? Marcelo, dentro dessa transformação, e é interessante porque isso, claro, não existe uma regra única e absoluta, né? Cada um tem o seu caminho, e até a minha experiência também foi diferente, considerando as mudanças de hoje. Eu vejo hoje 2 grandes vertentes para o profissional de marketing. Primeiro, eu acredito numa abordagem mais generalista. Hoje, um profissional de marketing, um CMO, como nós chamamos, ele, como você bem disse, ele tem que entender de uma série de coisas. Ele tem que entender da teoria de marketing, da teoria do consumidor, de comportamento do consumidor, de economia. Ele tem que entender de branding, sim, de reputação, de relações públicas e de mídias digitais. Mas ele precisa também ser proficiente na linguagem de negócios. Entender de finanças, entender de um DRE, entender como a empresa ganha, perde dinheiro, entender profundamente o seu negócio, os seus clientes,
todas as nuances. Então, eu gosto de pensar que o profissional de marketing do futuro, ele é mais próximo de um generalista, ou seja, de um general manager, porém com um profundo conhecimento de marketing. E penso em duas trilhas. Uma trilha, sem dúvida, é o conhecimento de tecnologia e o conhecimento de como gerenciar uma massa gigante de dados. Então, a trilha de analytics, a trilha de ciência de dados, isso é muito importante. Então, o marqueteiro hoje, ele tem que entender de tecnologia. Talvez não tão profundamente quanto o seu time, quanto os programadores, mas ele precisa ter uma noção do que aquilo, como aquilo impacta o negócio. E a trilha da humanidade. Ou seja, a trilha da neurociência, a trilha da psicologia. Eu vejo muito essas duas vertentes. Então, uma formação um pouco mais, uma experiência mais generalista, mas como estudo aprofundado, eu diria que ciência de dados e a parte de neurociência, para mim, as duas coisas que vão caminhar juntos. Máquinas e seres humanos. E na prática, como é que você se manteve atualizada? Escola, curso, on the job? Você sabe que eu sou muito curiosa e sempre amei muito estudar, né? Continuo, acho que é uma jornada que você nunca pode parar. Eu sempre beneficiei de cursos formais de educação. Então, fiz SPM, depois fui fazer o GV, fiz a FIA. Mais recentemente, há 10 anos, comecei a estudar sobre governança. Então, você tem que estar realmente entendendo, lendo o contexto da sociedade, o contexto cultural, acompanhando as notícias econômicas, políticas, e você tem que ser um autodidata. Eu diria que hoje você tem muita informação disponível. Claro que sempre uma curadoria é importante, mas é um misto de você estar atualizado com as notícias e também profundidade de cursos acadêmicos, cursos formais, bons livros, bons mentores, isso também é muito importante. Acho que tem um conhecimento compartilhado, que também acontece numa rede de relacionamento, ou seja, peer-to-peer, que também é muito importante. Então, você tem que ter sede de conhecimento. Eu sempre tive. Curiosidade. Porque o marketing também é uma área que você é formada em publicidade e propaganda, né, a tua formação. SPM, mas você poderia muito bem ter sido feito uma faculdade de administração e ser da área de marketing, a graduação para quem quer se desenvolver numa área de marketing também ela é vasta, né? Ela é bem flexível. Eu tenho colegas e, enfim, pessoas que fizeram engenharia. Relações internacionais, farmacêutica, economista. Então, você Isso é bacana. Você tem uma pluralidade. Exato. E você tem diferentes modelos de negócio. Claro que, em algum momento, essas pessoas foram procurar uma bagagem mais robusta em marketing. Ou através de uma pós, ou através de um MBA, porque em algum momento isso pode fazer falta, dependendo da organização que você começou, dependendo da escola que você fez na tua vida profissional. Então, mas eu acho que a curiosidade é o que permeia. Então, você tem, sim, ótimos profissionais que trabalham em marketing que não necessariamente fizeram uma formação, uma graduação em marketing. E outra característica de vocês, Jurema, é a boa comunicação, né? Você aqui está com a gente conversando, a gente está gravando esse episódio, mas uma comunicação fluente para uma pessoa de marketing também faz uma bela diferença. Eu acho que você tocou num ponto que é uma habilidade essencial para a vida, né, Jed? Sim. Mas o profissional de marketing, especialmente, você tem toda a razão, porque nós estamos o tempo todo vendendo ideias, vendendo projetos, né? Então, é fundamental você conseguir se comunicar bem, mas o que também requer uma escuta ativa, uma escutatória muito importante, porque você tem que saber entender o seu consumidor, né? Você tem que ter, eu falo que é uma liderança servidora. E isso eu acho que é o mais incrível do marketing, sempre foi o que eu mais gostei. Você entender a pessoa que está do outro lado. Contexto cultural, contexto social, contexto econômico. E entender como é que o teu produto, a tua marca, o teu serviço encaixa na vida dessa pessoa. E como você ajuda ela no dia a dia. Então,
É importante comunicar bem, você tem razão, mas também é muito importante ter essa escuta ativa e conseguir capturar os sinais, os insights. Interessante, né? Porque você não pode descartar nada, né? Tudo é motivo de criação e tudo é importante. Tudo você tem que ouvir, né? Você tem que... É uma esponja, né? Você vai captar tudo que está ao teu redor. Por que a pessoa está falando isso? E por que a pessoa está querendo consumir isso? E faz sentido isso que eu estou propondo para ela ou não? Né? E se não faz, por que não faz? Eu acho que eu acho que as pessoas de marketing que se destacam no mercado não podem ser rasas, né? Você tem que mergulhar e ir fundo. Quanto mais você souber, tanto do teu consumidor quanto do teu produto, acho que é o segredo do sucesso das campanhas, dos produtos, das marcas. Absolutamente, né? E acho que o profissional de marketing ele é essa ponte entre fazer essa leitura da sociedade, entender essas pessoas, como é que elas vivem, como elas consomem, quais as dificuldades, quais as escolhas que elas têm que fazer e traduzir isso para dentro da empresa. Então, esse poder de comunicação também é importante para você articular isso internamente, para você conseguir ter uma conversa fluida, por exemplo, com o CEO, com o CFO, entender o contexto da empresa, porque às vezes a empresa também, por N razões, talvez não consiga endereçar todas as oportunidades que, por exemplo, o marketing encontrou. Por N razões. Claro. Né? E por N razões, investimentos... Bom, os recursos são limitados, né? Então você não consegue fazer. Né? A gente já aprende economia. O que todos querem não tem para todos. Então, isso cria uma disputa de recursos importante. E uma organização, ela tem, enfim, N orquestrações internas, né? Então, é muito importante conseguir priorizar essa agenda. Então, o profissional de marketing tem que saber fluir externamente e internamente. Eu falo que é importante fazer a gestão dos seus stakeholders. E os stakeholders, né, são todos os grupos de interesse. Administrar os nãos, né? Porque isso também, né? Não, isso não. Essa ideia não cabe agora, não é momento. Eu acho que isso também é uma coisa do dia a dia, né? Porque quem não sabe administrar os nãos é uma coisa a se desenvolver, né? Absolutamente, resiliência. Resiliência, né? exato. E por isso é importante isso que você comentou sobre não vaidade. Exato. E eu vejo uma das coisas que eu percebo que é uma mudança muito positiva no perfil dos profissionais atuais de marketing é esse espírito de colaboração e de co-criar, inclusive internamente, porque às vezes você recebe um não para um determinado projeto, mas aquele não é um não provisório, aquele não é um não mais me ajuda a entender melhor isso, quais são os riscos, quais são as oportunidades. Porque as oportunidades são gigantes, mas os recursos, como o Marcelo falou, são limitados. E os recursos não só financeiros, das pessoas, as prioridades do que a empresa precisa construir, daquilo que precisa ser feito. Então, cabe também esse julgamento crítico, o entendimento do contexto, né, interno e externo desses profissionais. Quero te perguntar sobre liderança, que você já mencionou algumas vezes aí nos seus comentários, mas você lembra da sua primeira posição de liderança e como é que foi assumir esse papel? Me lembro, a minha primeira posição de liderança, e é sempre um momento chave porque você só sabe liderar você mesmo, né? Até que você dia alguns ganha... nem isso, sabe? E até que chega um dia Na hora que eu fui tomar meu gole d'água, o Marcelo vem com essa, né? Exato. Você tem toda a razão. Toda a razão, Marcelo. É uma habilidade importante, o autogerenciamento. Mas eu lembro, eu trabalhava numa indústria em Itaquaquecetuba, chamada Assolan. E ela foi comprada... Confundida com o produto, né? O nome. Confundido. Na verdade, ela chamava Pardelli, o principal produto era Assolan. E eu era muito jovem, acho que eu tinha 23 anos. Era praticamente meu primeiro emprego na indústria. Ela foi comprada por uma empresa bem maior. E eu tinha 24 anos quando eu ganhei um time, né? Então, tinham 3 pessoas ali, eu não sabia nem exatamente como era isso, né? Como é que você faz essa transição. E eu lembro que aquele dia eu fiquei tão feliz, eu subi, encontrei meu pai, minha mãe não estava, eu falei, pai, virei chefe. E agora, pai? Ele ficou me olhando. Então, assim,
Eu lembro, eu penso que é uma mistura, né? Uma adrenalina boa, do novo, uma responsabilidade. Mas quando você gosta de pessoas, é fluido. Sempre foi fluido. E quando você tem humildade de pedir ajuda, Você falou de flui. mentores há pouco. Você teve mentores para essa posição de liderança? Nossa, essa já faz muito tempo, hein, Marcelo? Agora você me pegou. Eu acho que essa faz muito tempo, eu não vou me lembrar. Mas você teve mentores ao longo da sua carreira, em outros momentos também. E quando é que eu não vivo sem mentores, né? E às vezes até mentores reversos. Eu tenho um mentor que é Tiago, que ele entende muito de inteligência artificial. E sempre quando eu preciso de uma informação um pouco mais, eu falei, Tiago, como é que é essa história? Então, os mentores, eu penso que cumprem um papel muito importante na vida, ao longo da vida, né? E às vezes não só mentores profissionais, mentores pessoais, enfim. Mas e de dentro ou de fora da empresa? De dentro ou de fora da empresa. E algumas vezes eles nem sabem que estão te mentorando também. Exato. Pode ser assim também, né? Uma mentoria mais informal, né, Informalmente, Marcelo? Uma opinião, uma sugestão. Eu penso que esse sempre foi na minha trilha um diálogo que eu sempre deixei muito aberto. Quando eu passei pela Castrol, foi um amigo que realmente me sugeriu por que você não vai estudar governança. Né? Você foi diretora-presidente da Castrol, ficou nessa posição, tinha todas as funções e aprendeu muito sobre isso. Por que você não vai estudar isso? Então, quando você deixa o diálogo aberto, você recebe muito. Os insights vêm, né? Os insights, eles chegam até você. Então, naquele momento, eu realmente não passava pela minha cabeça isso, e aí eu fui estudar governança, fui entender, e hoje eu tenho muito mais clareza disso, que um processo de governança, ele é chave até para você fazer uma condução de estratégia de marketing adequada, para você conseguir fazer uma inovação adequada, para você conseguir fazer mapeamento de risco adequado, estratégia de crescimento. Então, foi complementar. A vida toda aprendendo. Eu gosto muito, né? Sempre fui sede de conhecimento. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto. Jurema, a tua área de expertise também sempre foi uma área onde as pessoas adoram dar opinião, né? Porque todo mundo que faz parte de uma organização grande, pensei um produto, que isso só acontecesse com recursos humanos. Recursos humanos é outra área, eu ia falar disso também. Mas marketing, Então, todo mundo se acha... Era tipo, mas por que não faz assim? Por que todo mundo se vê marqueteiro, né? E acredito eu que nos dias atuais mais ainda, né? Porque você começa a ter acesso às redes sociais, às informações, às campanhas, enfim, e todo mundo dá opinião sobre tudo, né? Como é que é conviver com isso e você ter que dizer para um colega, tipo, olha, desculpa, né? Porque também... E também as pessoas confundem, né? Quando você falou de um mundo mais colaborativo, cara, essa colaboração também tem limite, né? Porque você também tem que saber que espaço você ocupa, né? Perfeito. O fato de você querer colaborar não quer dizer que você vai me dizer o que eu preciso fazer. Como é que é conviver com isso? Como é que é ser uma CMO de uma organização precisando da colaboração de todos, mas ao mesmo tempo colocando limites, né? Do tipo, não, até aqui eu te escuto, daqui para frente você deixa eu trabalhar, né? Como é que é? Bem colocado, Jed. O marketing, ele, felizmente, nos últimos anos, ele está muito pautado em dados. Eu concordo com você que as pessoas têm opiniões, às vezes, muito subjetivas, né? E elas trazem, às vezes, exemplo, não, porque o meu filho, na minha família, o meu vizinho. E como trabalhar com essas informações, porque, no fundo, as pessoas querem ajudar. Mas a maneira como eu sempre lidei com isso é através de decupando os indicadores de marketing, as pesquisas, o perfil do consumidor, os dados, como é que ele compra, quem ele é. Então, é um marketing muito fundamentado em dados. Porque senão fica achismo.
Vira achismo. E o marketing é uma ciência social onde você está pautado em dados. Quem é o teu consumidor, quais são as dores dele, o que ele precisa. Então, eu diria que cada vez mais há menos espaço para esse tipo de intervenção. É fácil de derrubar, né? Mas isso é verdadeiro em todas as áreas, né? Todo mundo tem essa preocupação de ter dados. Em RH, essa busca hoje está bastante forte, bastante presente, né? De ser orientado por dados para tomar decisões melhores. Exato. Mas em marketing eu diria que assim, como eu comentei com vocês das ondas, né? Eu acho que isso tem sido mais recente, há uns 15 anos atrás. Antes, eu acho que predominava muito uma questão do que eu chamo de marketing purista, assim, de só olhar muito os aspectos do branding, da comunicação, do lúdico. Você falou, a funcionalidade do produto ou do serviço era por aí, né? Exato, mas agora tem um equilíbrio, né? E os profissionais de marketing estão cada vez mais apostando nesse equilíbrio, ou seja, os analytics, as informações, o quantitativo, os dados. Claro que tem toda essa outra parte de como você encanta as pessoas, mas esse equilíbrio é muito importante. Então, cada vez menos. Sabe outra coisa que me veio? O poder na área de marketing é muito forte. Assim, eu estou dizendo assim, quanto mais alta a tua cadeira, mais influência você tem sobre a área de marketing, né? Ou seja, o CEO da empresa, o dono da empresa, né? Essa pessoa é um poder de influência sobre o profissional de marketing. Interferência que você está querendo dizer. Você está querendo dizer interferência. A interferência dele, do tipo, ok, Jurema, tá ótima a tua campanha, mas eu quero que seja feito assim. Né? Acho Muda que de azul para vermelho, porque eu gosto mais de vermelho. Eu gosto mais de vermelho, sou colorado, enfim, sou flamenguista, nunca vou usar azul na minha empresa. E aí, como é que lida? Isso também é uma coisa... Então, para isso também, gente, você tem muitas ferramentas. Então, você tem, por exemplo, você citou a campanha de comunicação, hoje você tem muitos métodos de pesquisa para você validar se essa tua campanha, se essa tua peça, ela está adequada ou não. Ou seja, vermelho ou azul, é melhor ou é pior? Então, você tem uma série de ferramentas sofisticadas. Pode aparecer que o amarelo é melhor, né? Nem o vermelho nem azul. Exato, nem vermelho ou azul. Então, hoje, as grandes marcas têm investimentos robustos só reservados para esse tipo de dúvida. Então, é muito ferramentado, eu diria. É muito ferramentado. Vamos falar de alguma coisa que... Você já deu vários exemplos de coisas positivas, assim, né? E dicas de como se manter atualizado e de carreira. Me fala de alguma coisa que não deu certo na tua carreira. Alguma coisa que não deu certo. Algum projeto, certo. Eu encontrei a Jurema um pouquinho antes da gente vir para cá, para o estúdio, né? A gente passou na frente de uma lojinha e tinha uma bancada de biscoitos. Ela virou e falou, esse biscoito aqui foi eu que fiz. Olha, que legal. Foi. Isso é legal também de se ver, né? É muito. Trabalhar com bem de consumo e você ver produto seu aí fora. Que duram, né? Então, a gente estava ali na loja de conveniência e tinha tortinhas Adria. E eu lancei tortinhas Adria há muito, muito tempo. Olha, eu diria que a inovação ela tem o seu tempo de acontecer, né? Então é interessante falar da Adria, uma marca muito querida. Eu fui para lá para lançar biscoitos e lançamos as tortinhas, né? Que é um exemplo que deu certo, né? Deu certo, mas olha... Modéstia à parte, a maioria dos exemplos deram certo. Ela ficou pensando, tipo assim, o que não deu certo. Mas eu me lembrei, engraçado você comentar, eu me lembrei também da Adria, porque nós lançamos naquela época algumas massas especiais, massa integral, massa de soja, e não deu certo naquela época. Por quê? Porque o mercado não estava, o timing não foi adequado. E era uma linha de massas assim especiais, muito mais saudáveis, com uma composição mais integral, mas não... Menos sódio, menos açúcar, menos farinha. E o timing o timing é agora, né? Agora as pessoas estão olhando para isso. Exato. Então, acho que foi uma inovação que chegou cedo demais. Sim. Não deu certo. Sim. Mas a gente escuta isso das pessoas de inovação. O pessoal fala, às vezes você chegou muito cedo. E isso é uma coisa que deve ser interessantíssimo, né? Principalmente para quem é curioso, como você disse, nem tudo aquilo que dá em outros países, em outras culturas ou em momentos pode ser implantado no teu mercado que você está atuando, né? Então, assim, para quem gosta de viajar e para quem gosta de conviver com outras culturas, né, cara,
o que o mercado japonês consome hoje não tem nada a ver com o mercado que o brasileiro está consumindo, né? Então, assim, se você quiser nichar e ir para o bairro da Liberdade aqui em São Paulo e implantar, ok. Mas você não pode fazer um investimento de massa, né, para um público brasileiro. Nosso paladar é outro, o brasileiro quer consumir outro tipo de coisa, enfim. Então isso também deve ser muito interessante, né? Principalmente em multinacionais, né, que você trabalhou. Então é completamente interessante, completamente. Né? Assim, nas multinacionais elas sempre vivem esse equilíbrio, né, entre quando você estandariza tudo e quando você faz customizações locais, né? Talvez o meio seja, né, o termo esteja no meio, mas às vezes acontece de ter uma implicação regional que te exige isso. Então, por exemplo, eu trabalhei com o Castrol, onde a gente tinha um portfólio de óleos sintéticos muito forte, mas aqui no Brasil tinha a particularidade do etanol. E aí nós tivemos que desenvolver, por exemplo, um lubrificante que ele era para motores que rodavam álcool ou gasolina. Então, existe esse bom senso, né, de entender os mercados locais e as questões técnicas envolvidas na cadeia, na cadeia de suprimento, ou mesmo, por exemplo, nesse caso, na frota brasileira, e que te exigia uma adaptação. Então, isso é essencialmente uma função desse profissional de marketing, entender o cenário competitivo e entender o contexto para poder propor ou não aquele lançamento. Não, a multinacional que quer impor produtos no mundo inteiro não vai dar certo por muito tempo, né? Isso foi verdade lá atrás, sei lá, século passado, acho que isso funcionava, né? Mas hoje em dia não. E o caso que você trouxe de Castrol, né, que faz parte do grupo British Petroleum, onde eu trabalhei também, e eu me lembro de processos de trabalho que a gente tinha, a gente chamava de peer review, que não é nada, é uma revisão entre pares. Então qualquer coisa, qualquer projeto grande que fosse fazer num determinado país, ou de processo de trabalho, ou de lançamento de produto, a gente convidava pessoas de outras partes do mundo para participar, para a gente mostrar o nosso projeto e ele ser questionado, criticado e receber contribuição de pessoas de outra parte do mundo. E o par, o importante isso tinha um significado importante, porque todo mundo estava no mesmo nível na sala. Não tinha chefe de ninguém, não tinha hierarquia. Somos todos colegas, estamos compartilhando informação de um projeto e a gente quer que vocês falem para a gente, na base da tua experiência, teu conhecimento, contribui aqui, né? Então, desta forma, surge o produto, o lubrificante para motores, né, com etanol, e alguém na Coreia tentou isso e deu certo e legal e aprendeu aquilo. Alguém na Índia fez e não deu certo e vai dizer para a gente por que não deu certo. E o local, o país, tem o poder, a autonomia para tomar a decisão do que fazer, de que caminho seguir. E não vem lá de cima dizendo vocês vão fazer isso ou aquilo. Não é assim. Então, isso é uma prática super bacana, né, que a gente viveu lá atrás e vejo mais permeando as organizações hoje. E de um aprendizado coletivo, né, Marcelo? Porque quem veio para contribuir também leva alguma coisa, né, dessa interação. Claro. Então, isso é um processo bacana de, assim, uma organização que aprende, né? Capacidades dinâmicas, né? Ela vai... Jurema, uma curiosidade minha. Um profissional de marketing que você admire, que você acha assim, puxa, para mim... Que eu admire? Assim, Olha, eu tenho seguido com mais veemência um professor alemão que chama Peter Genter, não sei se eu estou pronunciando correto. Ele escreveu um livro sobre inteligência artificial aplicada em marketing, serviço e produto. E ele foi muito útil para mim, assim, no sentido de decupar exatamente do que a gente está falando quando a gente fala de inteligência artificial e como ela é aplicada para os negócios. Porque hoje a proficiência, ou seja, existe até pesquisas que mostram que menos de 10% das pessoas usam 2 ferramentas de inteligência artificial hoje em dia. Só que há uma proliferação gigante. Então, esse professor alemão, que é o Peter Genter, ele me ajudou a entender um pouco mais toda essa parte de tecnologia que chega como uma avalanche, né, para esses profissionais. Então, entender de tecnologia é fundamental. Você falou de um profissional que te inspira. Fala de alguma campanha ou algum produto assim também que foi muito bem feito. Assim. Dela ou não necessariamente dela? Exato. Agora você me colocou numa situação... Dela, Marcelo? Não, fica à vontade para comentar uma sua, claro.
Tem uma que eu gosto demais, mas fale Mas fale agora você. você vai ter que me Não. falar. Qual é? Fala. A transformação que vocês fizeram no Engov. Aham. Né? O Engov Engov, foi um case Engov na minha fantástico, época de assim. jovem era algo que as pessoas escondiam. É. Né? Ficava na Quem farmacinha do consumia, banheiro. Exato, quem já que consumia, você falou escondia. dessa Tomava escondido. agora, E agora é uma garrafinha, parece um drink energético, toda bonitinha, tá ligado com as baladas e tal, tá ligado com saúde. Né? Exato. Eu acho Tipo que de você... patrocínio, Marcelo, do Engov aqui no nosso... Não, esse ponto, de novo, né? Eu acho que o profissional de marketing ele tem esse desafio de entender essas novas gerações. Então, se falava muito dos milênios, dos geração Z, e agora a gente tem que olhar para o alfa, né? Que é os nascidos, aí as crianças até 10 anos. Você tem que entender o que está acontecendo com essas pessoas, né? E com o Engov, acho que foi uma estratégia interessante de realmente trazer a marca para bebidas funcionais. Então, eu tive a oportunidade de liderar esse projeto, que chamava Projeto Fusion, que, na verdade, ele trazia vários conceitos de bebidas funcionais. Engov foi um deles, né? Era um produto que ele era sinônimo de medicamento, né? Para sintomas aí na pós-curtição, e ele se tornou uma bebida de recuperação, que é uma categoria nova no Brasil. Eu acho que isso talvez seja uma das maiores habilidades dos profissionais de marketing. Criaram uma nova categoria de imaginação, criatividade. É uma habilidade que mesmo com inteligência artificial, com tecnologia, isso tem um valor que não é extinto. Então, foi isso que a gente fez com o Engov. Na verdade, transformou o medicamento numa bebida. E outros projetos também, acho que Tamarine também é uma marca que trabalha a saúde digestiva e era um medicamento e hoje é uma fibra líquida para bebê, com Dual Fit. Então, eu tenho orgulho de ter desenvolvido esse projeto que a gente chamava internamente de Fusion, que é esse modelo híbrido de pensar a saúde de uma forma mais completa. Então, isso para mim agora deixa super evidente a tua capacidade estratégica de marketing, né? E aí, vamos, para a gente encerrar a conversa aqui, falar um pouquinho, então, desse teu momento novo de ser uma estrategista de marketing agora para várias empresas, né? E também atuar como conselheira. Como é que foi essa virada e qual é o barato que você está curtindo de fazer isso? Assim, Marcelo, governança, né? Quando a gente fala de governança, às vezes as pessoas falam, nossa, governança, que palavra é essa? O que é isso? Então, confunde conselheiro com consultor, o que são duas coisas absolutamente diferentes. Mas a governança, eu gosto de simplificadamente falar que a governança corporativa é você cuidar da saúde da empresa. Da mesma forma como a gente cuida da nossa saúde, a gente se preocupa, se alimentar bem, fazer exercício, saúde mental, espiritual, enfim, todos os tipos de saúde. A governança é a forma de cuidar da saúde da sua empresa, ou seja, garantir que ela tenha longevidade, que ela esteja tomando as melhores decisões. Então, realmente, eu tenho estudado governança há 10 anos e, recentemente, assumi posições de conselheiro consultivo a empresas familiares justamente para ajudá-las nesse processo de perpetuação e valorização da empresa. Entendendo que esse processo é o processo mais amplo do que simplesmente olhar a estratégia de marketing. A estratégia de marketing é importante, sem dúvida que é importante. Mas se você não tiver esse conjunto de sistemas onde você está olhando como se toma a decisão, o marketing sozinho não vai conseguir trazer os resultados que se espera. Então, a governança é relativamente jovem no Brasil, a gente está falando de 30 anos, mais ou menos, e quando a gente olha para as empresas brasileiras, cujos 90% são familiares, quase metade delas não tem nenhum tipo de conselho, nem de administração, nem consultivo. Então, no fundo, é garantir que se tome melhores decisões para o crescimento da empresa, para o crescimento, enfim, da organização como um todo, olhando também, né, o give back para a sociedade, tudo isso. No sentido do give back, dá um conselho para jovens profissionais de marketing. Pode ser 2? Aqui. Pode, 3. Vamos lá. Então, eu vou abusar porque a vida não é mais tão simples. Eu diria 3 conselhos. Estudem tecnologia,
porque ela é um boost cognitivo, ela é um facilitador, e o profissional de marketing que não estudar tecnologia não vai estar preparado. Eu gostei do boost cognitivo, gostei disso. Segundo que eu pegou, diria, né? Segundo que eu diria estudem humanidades, ou seja, consumidor no centro, estudem neurociência, psicologia, antropologia, tudo que é GIA quase. E por último, invistam no autoconhecimento. Não existe outra forma de você evoluir como profissional de marketing, como pessoa, investir naquilo que você faz bem, nas suas fortalezas, naquilo que é único seu. Muito bem. Excelente. Que delícia. Obrigado, Jurema. Muito legal. Adorei estar com vocês. Obrigado por compartilhar com a gente também, Jurema. Muito bom. Obrigado. E você aí que acompanhou, se quiser, procura a Jurema nas redes sociais, vê aí o que ela está fazendo de bacana. E o nosso podcast também. Divulga, compartilha, marca o sininho para receber os alertas, né? E até a próxima. Bom, acabamos de conversar com a Jurema. O que ficou para você? Cara, para mim a importância de dados na área de marketing, né? Porque várias perguntas eu fiz para a Jurema, do tipo assim, mas isso não derruba a tua ideia, isso não acontece. Ela disse, não, porque eu estou baseado em dados. Eu tenho os dados e sei, consigo comprovar de que essa ideia, esse produto, esse serviço é o melhor. Ela sempre voltava para isso, né? Isso foi muito legal, ficou bem evidente. E para mim foi o momento que eu perguntei para ela, o marketing é uma área super nervosa dentro da empresa, né? Porque tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo externo, né? Então, como é que você se mantém atualizado, né? E ela compartilhou conosco das várias coisas que ela fez ao longo da carreira e como ela foi se reinventando e tal. Então, acho que isso é um exemplo bacana para qualquer profissional, não apenas de marketing. Super conversa, muito bom. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.